oportunidade. É aquilo que você falou do gesseiro, querer trabalhar com steel frame da noite pro dia. Esse aí, Você eu até brinco, uma né? profissional. Se no público aí tiver pessoas que trabalham nessa área do drywall, mas é só uma brincadeira, tá? Mas o que a gente tem visto? Às vezes o pessoal, quando vai trabalhar com métodos modernos, contrata alguém um pouco mais experiente. E tem no Brasil pessoas que já trabalharam no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e que estão aqui no Brasil. E aí acabam passando, né? De uma maneira empírica, mas possível, na prática, né? Pela falta de treinamentos, acabam passando para essa pessoa como se trabalha. Só que numa segunda oportunidade, ele já se diz montador. Ele já se diz especialista. Aí eu brinco, né? É o montadoido. Porque ele mal sabe, né? E já está dizendo para o cliente, e aí que começa toda a lambança do pessoal fazer as coisas sem a devida capacitação, e aí você acaba tendo uma cadeia produtiva prejudicada, e a gente não pode deixar isso acontecer, porque foi tão difícil para o Brasil começar a dar alguns passos, né? Não fora da alvenaria ou do concreto armado, além deles. Uhum. A visão que eu quero deixar aqui para vocês é essa. Eu não estou aqui contra a alvenaria, nem contra o concreto armado. É além. É ter isso a mais. É aumentar. Eu nunca pedi para uma pessoa que vem aprender light steel frame ou de frame esquecer o que aprendeu de concreto armado. É para ela se tornar maior, não menor. Ampliar, né? Isso. Ampliar o conhecimento. É ser multi. É ser mais, né? É crescer. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa que essas pessoas, elas ampliem seus horizontes e entendam que cada técnica tem suas limitações e tem também os seus preceitos. Sim. Que se você não respeitar, vai ter problema com o consumidor, vai ter problema na cadeia produtiva. Hoje a judicialização da relação do construtor com o proprietário, ela está crescendo muito, né? O brasileiro está perdendo aquela coisa de procurar o judiciário, ele está vendo diferente. Uhum. Então tem um crescimento aí enorme hoje da judicialização da relação do construtor e do projetista com o proprietário. Eles têm procurado aí ser ressarcidos de danos morais, danos materiais. Isso tem crescido muito. Não é à toa que o campo da engenharia diagnóstica, né, está crescendo bastante. É porque as demandas do judiciário estão aumentando significativamente. Então o brasileiro tem recorrido. E quem que quer um processo? Ninguém, né? Então a melhor forma é você se prevenir, é você estudar o mercado que você vai trabalhar, é procurar trabalhar com gente séria, é procurar se capacitar, é ouvir mais do que falar, né? Procurar entender aqueles que já têm um pouco mais de experiência para evitar os erros que a gente já cometeu, para você não cometa, e evitar essa coisa de ser o espertão, né? De ser aquele que acha que ele vai se dar bem, mesmo que tá inventando a roda. Mesmo que, né, o bom senso diga que em breve isso não vai dar certo. E tirar um pouco dessa esperteza que não ajuda. A gente precisa ser mais colaborativo. O nosso colega que trabalha com BIM, então sabe, para você evoluir, você tem que ser colaborativo. Hoje é tanto conhecimento que sozinho não dá para você ser bom em tudo, pode esquecer. O que você precisa é andar com pessoas boas, né? Conselho de vó, né? Andar com gente boa, e com isso aí você vai construir a sua carreira, e uma carreira baseada em métodos modernos, para que você possa se destacar no mercado, e os seus colegas que querem trabalhar com construção tradicional, tá tudo certo, vamos respeitá-lo, né? Vamos deixar ele... Vida que segue. Exato, vamos respeitar a decisão dele, é o momento dele, né? É o momento dele, é aquilo que ele acredita, e vamos aí tentar fazer o que o Brasil possa se beneficiar, de ter uma cadeia produtiva mais híbrida, valorizando outros empreendedores que vão investir nesse mercado, né? Gerando novas oportunidades. Sim. Eu vejo que esses novos métodos, eles estão assim a um ponto de estourar, né? No sentido de bombar mesmo com construções. Sim. Aceitação, então, né? Aceitação, eu acho que é uma forma inteligente, uma forma moderna de fato, e acima de tudo, vai ser uma necessidade. Sim, mas eu estou bastante preocupado com o que eu tenho visto do pessoal mudar só os materiais sem mudar
os processos e o comportamento. É por isso que eu insisto Mas eu acho que é um processo de aprendizado. Mas para o consumidor, Ele não vê dessa maneira. ele vai ver o resultado. Mas se o resultado é ruim... o convencional é dessa maneira até hoje. Mas o convencional já tá... É aquela coisa, já existe, né? Mas até hoje se treina, se pratica. Eu já estava acostumado a ter um problema. Então, assim, a questão toda é, por que eu troquei se eu estou chegando no mesmo lugar? Então, isso te força... Mas tem motivos. Tem a produtividade, já tem outras, né? Por isso que eu tenho incentivado a industrialização. Uhum. Os processos, quando são feitos numa pequena produção, não precisa ser grande, não. Ele já nasce com uma outra visão. Ele já tem uma outra barreira de entrar no mercado. Quando você pega, vou dar um exemplo aqui. Quando você pega um sujeito que quer montar uma pequena lanchonete, você consegue imaginar hoje montar uma pequena lanchonete com menos de 50 mil reais? Não monta. Não compra nem um equipamento básico. E por que muita gente abre uma empreiteira com CNPJ, né? Um Chumase cartão de visita de 50 reais, um notebook velho, com a conta estourada e sai vendendo obra? Então, essa barreira de entrada está muito baixa na construção civil. É nivelado por baixo mesmo. Eu falando isso, tenho certeza que muita gente... mas é um setor que democratiza. Qualquer pessoa pode entrar nele. Não é assim que funciona. As coisas são para todos, mas não são para qualquer um. Você não estar minimamente estruturado, você vai atender mal o seu cliente, com certeza. Não existe negócio perfeito. Se você passar por uma turbulência, daí você vai quebrar, porque você não tem caixa para passar por isso. E você vai ter uma concorrência desleal. Você vai ter pessoas que um dá o preço de 1.000, outro dá o preço de 500. Por quê? Né? Porque não tem investimento, não tem que dar retorno. Então, essa barreira de entrada a construção industrializada tem. Porque você tem que ter minimamente um galpão, por menor que seja. Você tem que ter ferramenta. Você tem que ter uma produção. Você tem que ter um capitalzinho de giro. Você tem que estar mais preparado. Padrão também. Isso. Né? Quantos profissionais hoje de arquitetura começam a carreira, né, com um software craqueado? É triste, e horrível, mas o que tem de gente trabalhando com software craqueado é absurdo. E que também não tem um mínimo de infraestrutura. Não tem condição. Mas é uma maneira de começar. Cara, começa com alguém, então, que tem o mínimo de estrutura. Aprenda com quem já tem a estrutura. Porque ele vai te mostrar o caminho da prosperidade. E aí, o dia que você for montar o seu, você se baseou em algo bom. Mas o negócio tá tão grave, é que às vezes nem existe esse com mais estrutura. Sim. O negócio tá tão diluído que às vezes é difícil de você achar o que tem uma básica infraestrutura. Prefeituras, você vai... Esse é o problema. Não mais do que uma ou duas licenças de cada. Então, nós não estamos chegando na conclusão de que é um momento de criar um novo mercado? Sim. Porque os vícios e os erros e as falhas éticas e os programas públicos que estão nesse setor já estão tão carcomidos e os problemas são tão generalizados em todo o território nacional que querer consertar tudo isso é quase que uma utopia. É mais fácil criar um novo mercado de base tecnológica, de uma cultura focada nas dores do consumidor, que se baseia em entregar valores que o outro mercado não estava conseguindo entregar, e aí você vai criando uma ponte. Que aqueles que conseguem virar essa chave vão se dar bem e vão gerar oportunidades para os que estão aqui. Ele não é excludente, pelo contrário, quanto mais gente se der bem aqui, mais ele vai arrastar o pessoal para cá. Só que vai fazer o quê? A transformação cultural. Porque eles vão perceber que tem que mudar. Porque esse mercado não aceita a forma, vamos dizer, obtusa e bagunçada que esse aqui aprendeu a conviver e não dá resultado, mas o pessoal banalizou. É assim mesmo, vamos tocando. Aceita, né? Aceita, exato. E eu gosto da indústria, porque a indústria trabalha com melhoria contínua. E o que eu tenho visto na construção civil é o pessoal cativar problema. É o pessoal, assim, quase que toda obra tem o mesmo problema recorrente. E não muda. Ou mais de um. E aí não tem como você suportar. Eu fui empreiteiro muitos anos. É uma maratona. Chega uma hora que ou porque você está cansado, né? Ou porque você já tá
um pouco mais desligado, menos concentrado, você vai tropeçar. Porque você está sempre passando pelo mesmo problema. Enquanto a indústria não faz isso. Ela olha o problema e procura uma forma de mitigar o problema. E se ela começa a perceber que esse problema não tem solução, ela encerra a operação. Sim. Ela não faz mais. Ela não fica tentando encontrar o jeito. A gente se tornou refém dos problemas da construção civil. E passou a encontrar formas de conviver. E aí, o trabalhador, ele acaba não tendo nenhum tipo de expectativa. E o empreendedor se torna um desesperado. Né? E não tem qualidade de vida. Quantos construtores aí, né, falam, cara, não tem final de semana, passo nervoso o dia inteiro. Como que nós vamos viver num ecossistema assim, que todo mundo está assim, e acha que é normal? Ou seja, ele já está falido. Ele já está esclerosado. Só que a gente não quer admitir. E nem consegue ter a coragem de dar um reset. Eu tenho essa coragem. E tem que ser dado o reset. Porque ele não tem mais conserto. Não dá mais para consertar. Foi muito tempo acreditando na racionalização da construção civil, achando que esse conceito aí ia resolver enxugar gelo. Não dá. O setor precisa de tecnologia. Nenhum setor evolui sem tecnologia. E toda obra tradicional, ela é um protótipo. Quando você aprende a fazer ela acabou. Aí tem que começar outra. Aí outra tem outras... É um outro contexto. Então, como que a gente vai viver fazendo protótipo a vida inteira? Prototipando coisa com o dinheiro do cliente? A gente precisa chegar em modelos de alto desempenho e replicar eles, como qualquer indústria fez. Né? No início tem um monte de gente concorrendo com uma tecnologia, daqui a pouco alguma tecnologia se consolida e fica predominante, ela é irradiada para os demais, e em alguns momentos você vai tendo saltos tecnológicos e que alguém supera o outro. A gente tem que trazer essa realidade, que é da indústria, para nós também, como um todo. Sim. A gente tem que fazer essa disruptura. Só que essa disruptura é para quem deseja. É para quem deseja. Então, o meu conselho é, você quer trabalhar com métodos modernos? Procure aqueles que querem trabalhar. Vá trabalhar com eles. E pare de querer que os demais mudem. Colocar isso na cabeça de quem já está Os opostos se distraem. Os dispostos trabalham. A gente tem que trabalhar. Se a gente quer transformar, a gente tem que arregaçar as mangas, trabalhar, entregar resultado, ter o cliente bem atendido. Isso vai trazer a propaganda de boca em boca. É a melhor propaganda que tem. Quando você se sente bem atendido, você indica aquele profissional, aquela empresa, e naturalmente nós vamos nos tornar um novo segmento tecnológico. Então, para aqueles que estão nos ouvindo e têm aí o desejo de fazer essa transição, www.itie.org.br. Está no descritivo desse vídeo. Daí você descobre um grupo de profissionais que estão buscando aí há bastante tempo fazer essa transição, respeitando o mercado.